Uma das linhas que eu repito sempre que a gente tem bênção na casa é que Deus ele envia profetas, ele envia mensageiros da palavra de Deus que são autênticos, que são idôneos, que são íntegros e ungidos acima de tudo. E eu dou glórias a Deus pelo pastor Massal, que a gente tem uma história interessante. A gente se conheceu há 35 anos atrás e viemos nos encontrar agora. E isso é muito interessante, mas eu tenho acompanhado o ministério dele e é um privilégio para nós, é uma bênção tê-lo conosco. Ministrou na terça-feira, ministrou na sexta-feira para os levitas, no sábado para os jovens. E hoje você vai ter oportunidade, se você não viu uma das outras palestras dele, você vai poder ouvi-lo hoje. Ele está junto com o Tiago, seu filho, são ministros de louvor, adoradores e adoração, o ministério dele. Ele vai dar uma breve sobre o trabalho dele, sobre o ministério e sobre a família dele. Pastor Massal, um prazer imenso tê-lo. Sei que você veio para que para que Deus possa abrir os nossos olhos também, né, querido? Prazerzão de ter, querido. Obrigado, viu, pastor? Amém. Eles estão falando de abrir os olhos porque eu dei um estudo sobre os olhos ontem que foi de arregalar os olhos, né? Foi não? Quem estava aí foi muito bom. Deixa eu falar só um pouquinho sobre o material. Nós temos vários CDs de adoração. Nossos CDs, eles são músicas de adoração e nós escolhemos com muito carinho cada música que vai fazer parte do CD e unimos vários ministros de louvor do país. Então, nosso primeiro CD conseguimos juntar duas gerações, que é a Ana Paula e o David Keelan, que é de uma geração mais nova, e os mais velhos, que a gente chama os dinossauros, né? O Ademar e o Asaf, nesse CD Vim para Adorar, que tem muitas canções boas de adoração. Depois nós gravamos esse aqui, que tem a Nívia Soares, André Valadão, Ludmilla e o Cris Batiston. Nessa mídia tem duas mídias, um CD e um DVD juntos. E é muito bom, tem muitas músicas de adoração. Nosso terceiro CD, Até os Confins da Terra, com Fernandinho, Fernanda Brum, o Koalo Zamorano, que é aqui da Canzion, aqui de Houston, e o Jorge Chesco, lá da Argentina. Tem Deus é Bom e outras canções de adoração. Nosso último lançamento foi esse aqui, Foi por Amor, com Fernandinho, Eichel, Ademar, Asaf, Juliano Som, a Dani Araújo e um dos maiores ministros de louvor hoje dos Estados Unidos, aliás, a gente considera do mundo, né? Porque o Chris Tomlin, ele é muito conhecido e tem muitas músicas boas de adoração e ele está participando desse CD. Tem o DVD do Foi por Amor e Até os Confins da Terra também tem o DVD. E tem poucos CDs, tanto do Foi por Amor, quanto esse aqui, acho que deve ter aí uns 10 CDs só, ou 5, tá nessa faixa aqui. Meu filho tem uma banda chama Storge 2, esse CD é muito bom, é muito bom. Meus filhos têm uma unção muito grande para o Ministério de Louvor, compõem muito bem, e o Tiago, meu filho, é produtor musical e tem produzido muitas pessoas. Pode comprar esse CD que você vai gostar. O interessante é o preço, né? Tá barato, hein, irmãos? $10 vai sair um CD, vai sair $15 2 CDs, $20 3 CDs e $25 4 CDs. Tá barato? O DVD é $15. Se você levar 2, você paga $20. Se você levar esse CD, DVD, você paga $30. Se você levar só o CD, DVD é 15, se levar com qualquer outro é 20 e assim por diante. E eu tenho, para quem não sabe, eu fiz só 60 anos de idade agora em maio. E o meu filho juntou várias músicas aqui de CDs e eu tenho 6 CDs que eu gravei como Massal
E tem muitas músicas lindas, como Essência da Adoração, Não Duvidarei, Como a Corça. Esse daqui, nós estamos vendendo 2 desse aqui por $5, e é muito bom para você dar de presente para alguém, você vai abençoar, viu? Então, não deixe de levar esses CDs, porque eu também não quero levar para o Brasil de volta, amém? Então, aproveitem que é muito difícil, vocês não vão conseguir encontrar. Cadê o tecladinho aí? Você traz para mim? E o tema aqui é sobre missões, e eu quero parabenizar a igreja, viu, pelo trabalho, a igreja fora das 4 paredes, né? Deus tem colocado uma ênfase muito forte no nosso coração sobre a obra de compaixão. E as igrejas lá no Brasil têm trabalhos de compaixão, mas é um trabalho que é desenvolvido por um ministério da igreja. Mas eu acho que a compaixão não pode ser um grupinho ou um ministério de um grupo de pessoas. A compaixão é um ministério de toda a igreja. Quando Pedro, Tiago, João, lá em Gálatas, né, Paulo disse assim, que os reputados colunas da igreja, né, eles disseram que eles eram para evangelizar os judeus e Paulo os gentios, mas que Paulo não esquecesse dos pobres. Por que os apóstolos estão falando para Paulo, não esqueça dos pobres? Pobre é um negócio que dá trabalho, come recursos, os pobres são complicados, a maioria deles são problemáticos. Paulo, ele está pregando, ele está implantando igrejas, treinando líderes, por que ele perder tempo com pobres, né? Eu entendo o seguinte, é porque os apóstolos deixaram bem claro, e eles queriam que o evangelho caminhasse com compaixão. Compaixão. E eu quero dizer uma coisa, nós, igreja, perdemos a compaixão. Nós não temos compaixão das pessoas, nós temos compaixão de nós, talvez de alguém da nossa família, mas das pessoas nós não temos compaixão. Eu estou envolvido com um trabalho que é muito conhecido no mundo todo, que é a Cracolândia. E eu comecei a me envolver com esse trabalho, sabe por quê? Porque eu não tenho compaixão. E eu, andando no meio daqueles viciados, para quem nunca foi lá, já chegou a ter 5 a 7 mil pessoas ali na rua. Atualmente caiu muito, mas na época que eu estava indo agora, porque eu estou trabalhando numa outra região, lá perto do CEAGESP agora, mas ali tinha em torno de 1.000, 1.500, às vezes 2.000 pessoas. E eu andando no meio daqueles viciados, né, alguns até com o cérebro totalmente já afetado, eu não senti aquela coisa da compaixão. Eu às vezes chegava lá, sentava, eles tudo sentado no chão, eu sentava ali, mas o crack tem um cheiro terrível, é um cheiro muito ruim, é enjoativo. E eu sentado ali, os caras fumando maconha assim, abertamente, e eu conversando com eles, tudo. Eu posso dizer para vocês, eu não tenho compaixão. E por isso eu vejo que nós, igreja, nós perdemos isso. Eu sinto que não é só eu. E eu queria despertar vocês a se envolverem mais com esse trabalho da igreja. Por quê? Porque vocês precisam desenvolver compaixão. Vocês precisam aprender a amar aqueles que não têm nada. Tiago, ele disse assim, que a verdadeira religião, ou vamos dizer, a verdadeira poderia, porque aqui religião está no sentido positivo,
a verdadeira espiritualidade, né? É o que ele definiu como sendo cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Os órfãos e as viúvas, naquela época, eram as pessoas mais carentes que havia naquela sociedade. Então, Tiago está dizendo assim, sabe, a verdadeira espiritualidade não é aquela aqui na igreja, adorando, jejuando, orando, pulando. Não, a verdadeira espiritualidade é, sabe, ter compaixão por essas vidas, por essas almas. É um grande desafio, porque a igreja perdeu a compaixão. Então eu sinto um peso muito grande, pastor Fernando. Eu estou, se Deus quiser, acho que em julho eu vou gravar um CD, DVD, e o meu intuito nesse CD, DVD, é tentar despertar a igreja brasileira para a compaixão. Então é um grande desafio para nós. Eu quero pregar essa mensagem cujo título é Qual é o propósito da nossa vida, que tem a ver muito com missões. E nós vamos ler alguns textos em Efésios 1:6, diz: para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. 1:14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Sabe, esses textos todos começam a apontar para uma definição de propósito do homem, para que o homem foi criado. E muitas pessoas estudaram esse tema, qual o propósito principal do homem, e eles chegaram a essa conclusão: o homem foi criado para louvor da glória de nosso Deus. Muitas pessoas têm ensinado por muitos anos, falando adoração como estilo de vida. E alguém um dia me ligou: Massal, pastor Massal, escreve um artigo sobre adoração como estilo de vida. Eu falei assim: rapaz, se você pedir para escrever, acho que você vai querer cortar o meu artigo, porque eu já não entendo mais adoração como estilo de vida. Adoração é a razão de ser do ser humano. O ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. Houve um concílio em Westminster de 643 a 649 em Londres, e eles ficaram discutindo vários assuntos, e um deles foi a resposta dessa pergunta: qual é a finalidade principal do homem? Para que o homem foi criado? E então eles chegaram à seguinte definição: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Qual que é a conclusão desses homens? É que o homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Sabe, algumas pessoas acham que o ser humano, ele é um ser místico. E você vai ver que em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer, vamos dizer, continente, em qualquer povinho que existiu ou existe, eles têm algum tipo de Deus. Ou eles adoram um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus de água, um Deus que é fogo, ou sol, ou lua, né? O homem, de uma certa maneira, ele está sempre adorando alguma coisa. Já reparou isso? Em qualquer cultura, em qualquer época. E algumas pessoas dizem assim: porque o homem é um ser místico. Não é. Sabe por que ele adora? É porque ele foi criado para ser um adorador. Ele foi criado para glorificar a Deus. E se ele não adorar o Deus verdadeiro, ele vai acabar adorando um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus de fogo, qualquer coisa assim.
Então o homem foi criado para ser um adorador, né? Foi criado para adorar a Deus. Eu quero que a gente entenda um pouquinho mais sobre essa questão, indo lá para Mateus capítulo 4, onde Jesus foi tentado 3 vezes, né? Olha só o que aconteceu ali. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente tem a impressão que o diabo existe só para destruir a nossa vida, etc. e tal, mas o Espírito Santo, ele guiou Jesus para ser tentado pelo diabo. E havia um propósito para essa tentação. Então, ser guiado pelo Espírito Santo não é sinônimo de só experimentar a vitória, não, é enfrentar lutas e muitas tentações também, como Jesus enfrentou. E diz o texto que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. Esses dias eu tenho convivido com o Eduardo e eu percebi, esse homem tem fome, hein? Eu encontro ele, Marçal, estou com fome. Bichinho come, hein? Bom, depois de 40 dias, 40 noites, o cara falar que ele teve fome, ele jejuou, não é redundância, né? Falar que o cara ficou com fome, mas ele está querendo esclarecer, o texto está querendo dizer que ele estava mesmo morrendo de fome. Fome, 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 fome. E aí então o diabo aparece tentando a Jesus na carne. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a primeira tentação é o seguinte, foi na carne. Jesus saiu de lá, mas com muita, muita fome. E aí ele chegou para Jesus: está vendo essas pedras aqui? Transforma essas pedras em pães. A gente pensa pão, né? Acho que americano e brasileiro não é muito fã de pão, né? Mas se chegasse para Jesus e falasse assim: transforma essas pedras em picanha, né? O cara já estava salivando, né? Já babando, né? O pão era o alimento preferido naquela época. Era a picanha, era a pizza, o hambúrguer. Né? Vocês estão enjoados de hambúrguer, né? Mas ó, uma história interessante. Uma vez eu fiz um jejum de 3 dias. E geralmente na hora do almoço, parece que a anaconda, ela acorda e fica com vontade de comer a hora que você tem mais fome. Até o cérebro já manda todo o sangue lá para... Por isso você fica meio fraco assim na hora do almoço, né? E era o último dia, 3 dias sem comer. Eu estava assim querendo, mas morrendo de fome. Sabe o que eu estava querendo comer? Um Big Mac. Quando não tinha muito McDonald's naquela época lá era raro, não tinha muito. E o meu travesseiro era macio, parecia um hambúrguer. Ai, que vontade de comer aquele travesseiro, fome que eu estava. Então imagina Jesus com aquela fome sendo tentado na carne, e ele resistiu. Como não funcionou essa primeira tentação, ele vai para a segunda. Então vamos entender o seguinte: a cada tentação o grau de dificuldade vai aumentando, não é lógico? Se não deu com uma, não, agora tem que botar uma coisa mais difícil. E aí ele tentou Jesus da seguinte maneira. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Sabe o que o diabo estava querendo? Levou ele ao pináculo, o ponto mais alto do templo. E ali tinha uma multidão passando. Ele queria que Jesus se atirasse. Né? Se atirasse lá, e os anjos iriam e pegariam ele assim, né? E colocariam ele no chão.
Aí a multidão vendo, quem é esse cara aí? Tal. Né? Iam ficar, né, impressionados. Já pensou o cara saltando no alto, assim, no nada, e de repente surgindo anjos do nada também, e colocando ele ali. Seria como se o Ministério Seara gravasse um CD e vendesse 1 milhão de cópias já. Tudo seria mais fácil, né, pastor? Jesus já chegava ali chutando pau da barraca, mostrando que ele era o bom mesmo, e tudo seria mais fácil. Mas aí Jesus disse o quê? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou fazer isso não. Bom, como não funcionou a primeira, a segunda, aí ele pensou, agora ou vai ou racha. Agora eu vou botar para quebrar, vou fazer uma coisa e Jesus agora não vai resistir. Agora não tem, ele não vai resistir agora essa tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha, alguém já subiu num monte muito alto? Já foi? Levanta a mão aí, deixa eu ver quantos. Aí muita gente já foi. Quando você sobe num monte muito alto, se só de olhar você já fica, não fica? Então o diabo queria criar um clima especial ali. Levou Jesus, não foi num montinho não sei se foi lá no Himalaia, mas um monte era muito, não era alto, era muito alto. E aí diz que ele mostrou todos os reinos e as glórias desse reino. Eu acredito que não deve ter sido em PowerPoint, né? Pim, e nem em Prezi aqui, né? Que eu estou usando o programa Prezi. Ele deve ter usado um sistema 3D com efeitos sonoros e tudo, e quando Jesus acabou de ver aquela apresentação, até ficar. E o diabo chegou e falou para ele: Jesus, tudo isso aí que você viu, eu te dou, só se prostrar e me adorar. Há 3 coisas que eu quero falar que estão por trás dessa proposta do diabo. Primeiro, Jesus podia dizer para o diabo: diabo, você está querendo me enganar? Você pensa que eu sou bobo? Tudo isso aí que você está falando que vai me dar é do meu pai. Você não vai me dar coisa nenhuma. Você é um mentiroso. Ele falou isso? Por que ele não falou, hein? Por quê? Porque o diabo é o Deus desse século. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando o diabo está dizendo aqui, tudo isso te darei, ele não está mentindo não. Ele estava disposto a entregar tudo nas mãos de Jesus. Segundo, Jesus, ele veio para resgatar todos esses reinos, ele veio para morrer, para salvar. Ele poderia simplesmente se prostrar, resolver tudo aquilo lá. Ele não precisaria ficar 3 anos sofrendo, sendo perseguido, criticado, e ainda ter que ser torturado e morrer na cruz. Ele podia simplesmente ali naquele monte, conversando com o diabo, resolver tudo. Ele veio para resgatar. Só que tem um porém. Quando o diabo está pedindo para ele se prostrar, não é uma prostração religiosa, né? Jesus podia chegar lá e falar: tá bom, diabo, eu me prostro, te adoro, pronto, agora me passa tudo aqui. Não é um negócio religioso. Ele queria algo genuíno, verdadeiro.
Mateus 15, 7 a 9 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe, o diabo não queria algo simplesmente da boca. Ele queria o quê? O coração de Jesus. Na verdade, o se prostrar não é algo simplesmente religioso ou físico, mas é espiritualmente você colocar o seu coração nas mãos daquele a quem você se prostra ou adora. Sabe o que Jesus disse? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E essa palavra culto no grego é a palavra latreia, que tem a ideia de serviço. Nos Estados Unidos a gente usa muito a palavra service, não é? Para culto. Por quê? Porque a palavra latreia é a palavra serviço, que tem um entendimento também de culto. Então, Jesus está dizendo: não, eu não vou adorar ninguém. Eu não vou colocar o meu coração em mais ninguém. Eu vou adorar somente a Deus. E só a Ele servirei. Só a Ele adorarei. Mais ninguém. Sabe, o mais triste hoje está acontecendo é o seguinte: o diabo, ele não mudou de tática. Ele está fazendo a mesma coisa com você, exatamente a mesma coisa. Sabe o que ele está fazendo? Está fazendo o seguinte: você quer riqueza? Você quer riqueza? Você quer dinheiro? É isso que você quer? Você quer dinheiro? Você quer fama? Você quer ser conhecido? Você quer poder? Você quer carro? Você quer uma casa bonita? Você quer uma casa? Você quer ser um profissional de sucesso? Eu te dou. Eu faço. Se prostra. E prostrar-se não é algo físico, é algo espiritual. É colocar o seu coração. E eu quero perguntar para vocês: aonde está o seu coração hoje? Está aqui ou está lá fora? Está nas coisas de Deus ou está nas coisas lá do mundo? A quem vocês estão prostrados? Vocês estão entendendo? A quem vocês estão prostrados? Ou, em outras palavras, aonde você está colocando seu coração? Nas mãos do diabo? Porque ele é o Deus desse século. E quando você coloca o seu coração nessas coisas, você está colocando indiretamente o teu coração nas mãos do diabo. Olha, eu já venho muitos anos pregar nos Estados Unidos, já visitei muitas igrejas aqui, e fui no Japão também, algumas vezes, e eu vejo uma nítida diferença dos crentes ou das pessoas que se convertem nos Estados Unidos e lá no Japão. Lá no Japão, as pessoas que se convertem ali, muitos deles foram para o Japão para ganhar dinheiro. Mas depois que eles se convertem, é impressionante. Eles trabalham 12, 15 horas, mas eles são dedicadíssimos à obra de Deus. Aqui nos Estados Unidos, sabe o que eu vejo? Os crentes aqui são extremamente materialistas e acomodados. Eu não vejo
gente séria, comprometida com Deus aqui nos Estados Unidos. Eu vejo muita gente comprometida com as coisas lá do mundo. São pessoas que estão realmente com um propósito: dinheiro, segurança material, realização material. O coração deles não está em Deus. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele, a mais ninguém, mais nada você vai servir, somente a Ele. Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é o centro de toda a sua motivação, do seu coração. Sabe, eu vejo no Brasil uma mentalidade mundana e materialista que se impregnou dentro da igreja. Para você ter uma ideia, lá no Brasil, você gasta na liturgia do culto. É normal você ir numa igreja, você ouvir de 15 a meia hora o cara só falando de dinheiro, porque Deus vai abrir as portas do céu, se você der, se você, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Tem uma mulher que é da minha igreja, ela disse assim: pastor, eu estava numa igreja que me despertou muita ganância. Eu estava dando dinheiro porque eu queria trocar o sofá, eu estava dando dinheiro porque queria reformar a casa, eu estava dando dinheiro assim, tudo trocando com Deus. Aonde está teu coração? Não responda aqui, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Sabe, eu acho triste, porque eu tenho repensado igreja. O pastor Rafael, mas eu e ele assim casamos naquilo que Deus está falando comigo, com ele. Que hoje os crentes estão cada vez mais arraigados, presos às coisas desse mundo. E o que nós precisamos é nos desarraigar desse mundo. Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 1, ele diz lá que Cristo morreu na cruz para nos desarraigar desse mundo perverso. E desarraigar é arrancar com raiz e tudo. Raiz e tudo. Nós não sabemos depender de Deus. Nós temos uma visão materialista e mundana. E o nosso coração está, infelizmente, nas mãos do diabo. Porque nosso coração está aqui em Deus, está lá fora, nas coisas do mundo. A gente pode orar, pode jejuar, pode fazer um monte de coisa. Mas se o nosso coração estiver aqui, nós estamos longe de Deus. Aonde está teu coração? Realmente Deus é a coisa mais importante, mais significante na sua vida. Sabe, eu costumo dizer assim, quando a gente acorda na segunda-feira, o que pulsa no nosso coração? É Jesus, é o reino de Deus, é a glória de Deus. Lembra quando você estava apaixonado? Todo mundo já esteve apaixonado aqui uma vez. Deve ter ficado, né? Quando você estava apaixonado, você acordava de manhã, quem que você lembrava? Na hora que você estava comendo, quem você pensava? Na hora que você deitava ali na cama, quem você estava pensando? Sabe, hoje quando a gente acorda, a gente não está nem pensando em Jesus, nem no reino dele, nem na glória dele. Nós estamos pensando nos nossos sonhos, nos nossos planos, nosso desejo. Sabe que a Bíblia diz? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Até beber um copo d'água.
não existe uma coisa tão comum, tão diária. É isso. Nós temos que fazer para a glória de Deus. Ele tem que ser a razão, o centro de tudo, de tudo. Não pode ser dinheiro, não pode ser sucesso, não pode ser um carro, não pode ser nada. Tem que ser Ele. Onde está teu coração? Eu quero falar algumas coisas, por exemplo, sobre referenciais. Quem seria um referencial para você, que você olhe e fale assim, olha, para mim um referencial é essa pessoa. Sabe que para muitos, referenciais são esses grandes homens de sucesso aí, o Steve Jobs, ou sei lá, grandes homens de sucesso, eles são os referenciais na vida de muitos profissionais, de muitas pessoas. E os jovens têm muitas vezes um referencial, uma Ana Paula Valadão, uma Aline Barros, ou Fernandinho. Eu conheço essas pessoas, são pessoas de Deus, não estou usando eles como exemplo, pelo seguinte: por que os jovens têm essas pessoas como referencial? Porque o desejo que tem no coração dessas pessoas é sucesso, riqueza, fama, poder, são essas coisas. Então, a gente tem essas pessoas como referenciais. Sabe quem eram referenciais para mim quando eu me converti? Me converti com 19 anos. Um referencial para mim era esse homem aqui. Sabe qual é o nome dele? É Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele foi um missionário lá na China. E ele revolucionou a visão missionária porque naquela época a Inglaterra era uma das maiores nações missionárias do mundo. Eles mandavam missionários para todo mundo. E os missionários ingleses, eles ficavam nas grandes capitais, com as suas roupas, com o seu estilo, com a sua cultura. E o Hudson Taylor, ele começou a ir para o interior da China. E ali ele começou a vestir-se como um chinês, a ficar barbado assim como um chinês, e entrando totalmente na cultura chinesa. Mas lá na China, não sei se vocês sabem, tem lugares lá que neva, um frio, e no verão é um calor de rachar. E a vida lá era muito difícil, a China era pobre. E o Hudson Taylor, sem condições financeiras, ele mandou 3 filhos que estavam com ele, mandou de volta para a Inglaterra. E a viagem de navio era tão difícil naquela época que o filho mais novo morreu. A filha mais velha, na idade de 12 anos, 10 anos, era aquela menina alegre. Por onde ela passava, ela levava alegria, cantava, e todo mundo assim se alegrava muito com ela. E ela veio a falecer também. E alguns meses depois a mulher dele faleceu. E a pessoa que escreveu a biografia do Hudson Taylor disse assim: coisa mais impressionante foi ver aquele homem ajoelhado aos pés da sua esposa, dizendo: Senhor, obrigado pelos dias maravilhosos que o Senhor permitiu passar ao lado dessa mulher. Sabe, esse é um homem que é um referencial para mim. Um homem que abriu mão de tudo para poder pregar o Evangelho. Ele me impactou quando eu li a história dele. Você sabia que no início do ministério dele, ele foi se desprendendo das coisas materiais. E eu segui o exemplo dele. Eu, com 20 anos de idade, eu fiquei 2 anos sem comprar uma roupa. Nada, eu não comprei nada. Tudo que eu ganhava, eu investia no reino. E as únicas roupas que eu ganhava era de aniversário, de Natal, de presente. Mas eu não comprava nada para mim. E eu fui me desprendendo
das coisas materiais. Isso foi no início da minha vida cristã. Por quê? Porque eu estava me desprendendo das coisas desse mundo, seguindo o exemplo desse homem, porque ele era um referencial para mim. Outra pessoa que era um referencial para mim é esse homem, o Carlos Studd. O Carlos Studd, ele fez parte da missão interior da China, trabalhou com o Hudson Taylor. O pai dele era um homem muito rico, era um milionário lá na Inglaterra. E o Hudson Taylor estava lá na China, vivendo na pobreza. E o Hudson Taylor, o Carlos Studd, recebe um dia uma carta. E ele abre a carta, lê para a esposa. E a carta dizia assim: Carlos Studd, seu pai faleceu. E agora você se tornou um milionário, o herdeiro de uma grande fortuna. Quando ele acabou de ler essa carta, ele olhou para a esposa dele e perguntou: o que nós vamos fazer com isso? Sabe o que ela disse? Ela disse assim: vamos fazer o que o jovem rico não fez. Vamos vender tudo e dar aos pobres. Sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo e doou tudo. Se fosse eu sei que vocês não fariam isso, né? Se fosse eu, sabe o que eu faria? Eu construiria uma casa com umas 7 suítes, sala grande para reunião, fazer um centro de treinamento missionário, hospedar missionários, né? Faria uma casa toda com ar-condicionados, colocaria uma piscina assim, daquelas olímpicas, né? Já para missionário lá se exercitar. Eu iria botar um monte daquelas, né? Comprar umas 4, 5 caminhonetes dessas. Qual que é a melhor caminhonete que tem aqui nos Estados Unidos? Suburban. Comprava umas 10 dessas Suburban. Pelo jeito a maioria não concordou não, né? Já comprava umas 10 dessas para emprestar para os missionários, porque é muito duro viajar de carroça. E eu guardaria um bom dinheiro para poder viver, para não ter que depender de oferta de missões, de igreja, de pessoas. É muito difícil, né? Então eu vou guardar um dinheirinho para não ter que depender de ninguém. E se sobrasse um dinheiro, aí eu doava. Vocês iam fazer isso? Não sei, né? A gente não tem esse dinheiro, a gente não sabe o que ia fazer. Vocês acreditam que eu sou fruto dessa doação? Eu sou fruto dessa doação. Um dia eu estava pregando essa mensagem, Deus me trouxe um entendimento, eu sou fruto dessa revelação. Sabe o que aconteceu? O Carlos Studd, ele doou um dinheiro muito grande ao Moody. E o Moody montou um seminário aqui nos Estados Unidos. E um japonês do Japão veio para cá buscando a experiência com o Espírito Santo nesse seminário. E ele saiu mascando prego, cuspindo fogo. E o japonês voltou para o Japão ali evangelizando. E um cara se converteu naquele fogo, foi para o Brasil e começou a pregar no Brasil. E aí que aconteceu? Meu pai se converteu. E hoje eu estou aqui. Eu fico pensando, se esse homem aí não fosse obediente, eu não sei se eu estaria aqui. Você entende que ele frutificou? Se ele fosse egoísta, talvez eu não teria metade dos frutos que esse homem tem hoje. Ele voltou para a Inglaterra e Deus chamou ele para ir para o interior da África. E aí ele se apresentava para as missões, ninguém queria investir nele, porque ele já estava velho. Aí a mulher dele falou assim: vamos fazer o seguinte, você vai
e eu vou trabalhar e vou te sustentar. Aí ele foi para a África, e lá no meio do mar, ele está lá mexendo na roupa e encontra um bilhete dela. Era uma carta de amor, irmãos. E ela dizendo que ela amava muito ele, mas por causa do amor que ela tinha por Jesus, ela estava se dispondo a se separar dele. E ele foi lá na África. Quando ele chegou, ele já foi para o interior da África, evangelizar aquelas tribos de africanos lá. E antes de ele chegar numa tribo de africanos, tinha um desses caras da tribo que morreu. E dali a alguns dias o cara ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse assim: eu tive uma visão. Vai vir um homem que vai falar do Deus verdadeiro. E quando ele chegou ali, a tribo inteira se converteu. E não foi uma conversão fajuta, não. Foi uma conversão genuína, ao ponto daqueles africanos chegarem para o Carlos Studd e falar: Carlos Studd, foi um prazer te conhecer. E ia para o mato. Sabe fazer o quê? Eles iam evangelizar outras tribos que tinham comido até parentes deles. Esse é o Carlos Studd. Cadê esses homens? Esses homens que estão dispostos a largar tudo, abrir mão de tudo, por causa do reino de Deus. Cadê? Esse cara era uma referência para mim. Sabe o nome do livro dele? Eu li esse livro, sabe, por causa do título do livro. Quando eu vi o título do livro, eu falei: eu quero conhecer esse cara. Sabe qual que era o título do livro? O Homem que Obedecia a Deus. Quando eu li isso, uau! Eu quero conhecer esse cara, esse homem que obedecia a Deus. Está aí um homem que obedecia a Deus. Esse cara é um referencial para mim. Eu fico pensando, que tipo de referencial você tem? Eu quero falar sobre os moravianos. Os moravianos foram um dos povos mais missionários que existiu na face da terra. Eles tiveram um avivamento que durou mais de 100 anos. E eles acenderam uma fogueira, e esse fogo não se apagou por mais de 100 anos. O símbolo dos moravianos é uma tocha, que simboliza o avivamento deles. E eles que iniciaram esse movimento de 24 horas de oração, durante mais de 100 anos, essa tocha não se apagou. E um povo apaixonado por Deus. Tem outra coisa, eles vão sair por aí fazendo o quê? Pregando o evangelho. E esses caras, eles queriam pregar o evangelho em tudo quanto é lugar, em tudo quanto era nação, e eles estavam saindo, e um ia para lá, o outro ia para cá e tal. E uns jovens descobriram o seguinte: havia uma ilha, que ninguém podia entrar naquela ilha, só entrava escravos. Sabe que 3 jovens moravianos fizeram? Eles se venderam como escravos e resolveram ir para essa ilha. Quando eles estavam no navio e a igreja foi se despedir deles, quando eles já estavam a uma certa altura, um deles subiu no parapeito do barco, segurou na corda, ergueu a mão e gritou: que o cordeiro imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Em outras palavras, o cordeiro que derramou o seu sangue por nós, nós estamos dispostos a derramar o nosso sangue por aqueles que estão naquela ilha. Segundo a história, esses jovens nunca mais retornaram. Provavelmente eles morreram dentro daquela ilha como escravos.
cadê? Cadê esses homens? Cadê essas mulheres? Cadê essas pessoas que vão abrir mão dos seus sonhos, seus desejos, seu conforto material, que vão abrir mão de tudo para dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe que o sonho deles não é ganhar na loteria, que o sonho deles não é ganhar um carro novo, uma casa, disso aqui não. O sonho deles são almas, é o reino de Deus, é a glória de Deus. Cadê esses homens? Cadê essas mulheres? Isso aqui são meus dois filhos, Tiago e Carol. E quando eles eram pequenos, sabe, os pais têm sonhos para os seus filhos. E por incrível que pareça, o sonho dos pais são sonhos materialistas. Sabe o que os pais querem em seus filhos? Que eles sejam bem-sucedidos financeiramente, materialmente. Sabe por quê? Porque no nosso conceito, felicidade é isso. Nós achamos que se os nossos filhos tiverem profissão, dinheiro, um emprego bom, eles serão felizes. Meus filhos, quando eram pequenos, eu dizia para ele: Tiago, Carol, sabe o que papai mais deseja? Não é que vocês sejam engenheiros, médicos, advogados ou grandes executivos. E eu dizia assim, sem menosprezar, eu dizia: vocês podem ser servente, pedreiro, até lixeiro, para mim não importa. A coisa que eu mais desejo é que vocês amem a Deus mais do que tudo. Sabe por quê? Porque os nossos filhos podem se tornar homens de sucesso aqui, até nesse país, ser empresários em grandes empresas aqui, mas se eles não amarem o Senhor, eles não vão ser felizes. E eles podem, ao contrário, talvez ser um carpinteiro, um pedreiro, um lixeiro aqui nos Estados Unidos, não faz mal. Se eles amarem a Deus mais do que tudo, eles vão ser felizes. E eu quis enviar os meus filhos aqui para os Estados Unidos para aprender a língua, ter uma experiência transcultural. Tiago, quando estava com 16 anos, mandei ele aqui para Montana, numa base da Jocum. E a minha filha, ela foi terminar o high school numa cidade pequena lá no Kansas. E eu e a minha esposa fomos levar a minha filha, e quando nós chegamos na casa do americano, era um americano muito cheio de 9 horas. Não podia comer salgadinho, não podia tomar refrigerante, tinha horário, depois das 6 não podia receber nenhum telefonema. Aí eu fui tomar banho um dia e olhei, tinha um cronômetro no banheiro. Sabe para que era? Tinha que cronometrar o banho. O cara era cheio de regras. Aí a minha esposa foi ficando tensa, pensando: será que a Carol vai aguentar ficar nessa casa? Deixamos a nossa filha e fomos em Nashville para assistir uma conferência. Quando chegamos no hotel, a minha esposa ligou para a minha filha, e aí a minha filha dizendo para a minha esposa: mãe, eu não sei se eu vou aguentar ficar aqui. Aí a minha esposa falava: filho, se você não aguentar, nós trocamos a passagem, você volta com a gente. Mas não quero ir embora, mas não sei se eu vou aguentar. E ficava uma chorando de lá e outra chorando de cá. Quando a minha esposa desligou o telefone, naqueles dias o Tiago fazia mais de 15 dias não dava sinal de vida, e ela pensando: ele está doente, e ele estava doente mesmo. E a minha filha ali desesperada, minha mulher, quando desligou o telefone, deu um grito de desespero, dizendo: não é isso que eu queria para os meus filhos, a gente podia estar tranquilo no Brasil. E começou a chorar. Aquela noite foi uma noite muito estranha para mim, porque quando eu apaguei a luz, ficou aquele silêncio,
E naquele silêncio, pela primeira vez, eu ouvia a minha esposa chorando. E ela dormiu chorando. No dia seguinte, nós fomos para uma palestra e o pregador era o John Piper, ele é muito conhecido aqui. E ele pregou muito contra essa ideia do americano, de fazer de tudo para não sofrer, de querer viver feliz nessa terra aqui. E aí ele pregou ali, e quando nós chegamos no quarto, a minha esposa disse assim: Massal, hoje Deus me falou o seguinte, que os nossos filhos não devem ser criados para nós, eles devem ser criados para Deus. E naquele momento eu senti uma paz muito grande, que tudo que nós estávamos fazendo estava dentro do propósito de Deus. No final de janeiro, eu organizei uma conferência chamada Adoração e Adoradores, e era uma conferência, Adoração e Evangelismo, meu chamado, era uma conferência voltada para missões. E nessa conferência eu ajuntei assim os principais ministros de louvor do mundo e do Brasil. E no último dia, eu não tinha assim uma ideia do que fazer, mas na hora Deus me colocou uma visão. E eu fui na frente, no encerramento, em torno de 1000 pessoas. Eu fiz o seguinte apelo: irmãos, quando nós estamos no final de uma conferência missionária, ou se faz um apelo para os jovens para missões, ou se levanta dinheiro para missões. Mas hoje eu quero fazer um apelo muito mais difícil. Quero fazer um desafio, e quero que você pense e não tome uma decisão por emoção. E eu fiz o seguinte apelo: irmãos, hoje eu não quero desafiar você a trazer seu dinheiro, seus recursos, mas você trazer a coisa mais preciosa que você tem, seu filho. Você vir aqui à frente e você semear a vida do seu filho. Ele será o missionário, o pastor que irá pregar o evangelho para as nações. E aí eu falei para eles: vocês vão sonhar sonhos espirituais para os seus filhos, que eles serão grandes homens, grandes mulheres lá no céu, que na terra eles serão meros desconhecidos, talvez desprezados e humilhados nessa terra, mas quando eles chegarem lá no céu, eles serão recebidos como heróis. Quando aqueles pais começaram a vir, eu fiquei muito emocionado. Os pais vindo com seus filhos abraçados, muitos deles chorando. E eu lembro um jovem da minha igreja, estava na parte de cima, ele desceu, veio procurar o pai dele e falou: pai, vamos lá na frente. E eles vieram na frente. Sabe, Deus colocou essa mensagem no meu coração para desafiar os pais a sonharem sonhos espirituais, seus filhos. É um grande desafio para nós pais, porque a coisa mais preciosa que nós temos não é o carro, não é a casa, não é o nosso dinheiro, são os nossos filhos, não é verdade? E Deus colocou esse desafio no meu coração, de eu despertar nos pais esse sonho, esse desafio. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Eu quero
colocar esse desafio para vocês nessa noite. Se você sente que o Espírito Santo hoje está colocando no seu coração esse desejo, gostaria que você conversasse com sua esposa, seu marido. Se for de Deus, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente para semear a vida dos seus filhos. Vocês não vão forçá-los, não vão obrigá-los, mas no seu coração, a partir de hoje, o sonho de vocês vai ser: eu quero que o meu filho seja um missionário, que o meu filho seja um pastor, aquele que vai pregar o Evangelho, fazer a coisa mais importante, mais significante que o ser humano pode fazer na face da terra, que é pregar o Evangelho e ganhar muitas almas. Senhor nosso Deus, levanta aqui nesse lugar uma geração de missionários que vai nascer no coração dos pais. Toca no coração, nos nossos corações nessa noite, para semearmos a vida dos nossos filhos, para que eles sejam os pastores missionários. Se você sente isso de Deus, quero que você venha aqui à frente. Independente da idade, pode ser que você não tenha, filhos ainda, mas você já quer semeá-los, traga. Seu filho estiver aqui, pode trazer ele junto. Aleluia. Amém. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia. Queria que vocês, pais, começassem agora a colocar diante de Deus a vida dos seus filhos. Comecem a orar, comecem a colocar no altar de Deus a vida dos seus filhos. Falar: Senhor, Senhor, nós colocamos a vida dos nossos filhos no teu altar agora. Senhor, o nosso sonho, o nosso desejo é que os nossos filhos sejam os missionários, que nós não só enviaremos dinheiro, mas nós enviaremos os nossos filhos. Eles serão aqueles que levarão a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. Que eles serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e que na face da terra talvez eles serão desconhecidos, perseguidos, desprezados e humilhados, mas quando eles chegarem aí no teu trono, Senhor, diante do teu trono, oh, eles serão recebidos como heróis, eles serão recebidos como homens e mulheres de honra, Senhor. Nessa noite nós oramos pela vida dos nossos filhos, que eles sejam consagrados, totalmente rendidos a Ti, Senhor. Faz uma obra na vida dos nossos filhos. A partir de hoje nós queremos ter sonhos espirituais para os nossos filhos, que eles serão mulheres, homens de sucesso no teu reino, Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da tua glória, cheios do fogo, da paixão, Senhor, pelas almas. Oh Deus, nós colocamos no teu altar a vida dos nossos filhos e clamamos a Ti, Senhor. Prepara-o, Senhor, que eles sejam especiais no teu reino para a tua glória. Levanta homens e mulheres que vão investir na vida dos nossos filhos, para treiná-los e prepará-los, Senhor. Nós não queremos forçá-los, Pai, mas conduza-os, Senhor, conduza-os, Senhor. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Poxa, eu vejo um exército surgindo aqui no coração de vocês. Amém. Os nossos filhos serão os melhores missionários. Serão os melhores missionários, porque nós não estamos enviando qualquer um. São os nossos filhos. E eles são especiais. Eles são a coisa mais preciosa que nós temos. E não tem maior honra para um pai, sabe, ter os seus filhos pregando o evangelho. Minha alegria é ver meus filhos seguindo os mesmos caminhos que o meu. Uma alegria. Porque eu não sonho para eles coisas materiais. Eu sou formado em engenharia civil e eu larguei tudo. Porque eu decidi, eu quero queimar minha vida servindo ao Senhor. E o meu desejo é que os meus filhos façam o mesmo. Que Deus dê sabedoria a vocês. Que Deus abençoe. Amém? Não forcem os seus filhos, mas a partir de hoje, orem e incentivem ele nesse caminho. Amém? Deus abençoe. Eu quero fazer só mais um apelo. Pode sentar-se. Eu estava no Japão e um irmão, um jovem solteiro, perguntou: Pastor Massal, como é que eu posso saber que eu estou sendo chamado para um ministério? Eu podia ter dado uma resposta para ele, mas eu senti que eu não deveria dar uma resposta. Eu achei que eu tinha que orar e buscar uma direção de Deus. E naquela tarde eu comecei a orar e ler a palavra. E eu fui parar naquele texto que diz assim: aquele que deixar pai, mãe, irmãos e campos. Campos era o sustento da pessoa. Por amor a mim, receberá 100 vezes mais e por vir a vida eterna. Eu entendi uma coisa naquela tarde. Que tem algumas pessoas que vão receber um chamado de Deus. Que Deus virá e vai falar assim: olha, eu quero que você largue tudo, que você me sirva tempo integral. E vai ter aqueles que vão ser como eu. Eu nunca tive um momento especial na minha vida onde Deus apareceu e falou assim: Massal, eu quero que você me sirva. Não, eu decidi. Eu pensei assim: eu tenho uma vida. Como é que eu vou usar essa vida? E eu estava fazendo engenharia. Eu vou usar minha vida ganhando dinheiro na engenharia, ou eu vou servir a Deus tempo integral. E eu decidi. Ainda um pouquinho antes de me formar, eu decidi: eu vou largar a engenharia e vou servir a Deus. E até eu falei com o pastor, porque eu estava no último ano, falei com o pastor assim: pastor, será que é melhor eu não terminar a universidade para eu não ter tentação de querer continuar como engenheiro? Aí o pastor falou: não, Massal, você chegou até agora, termina, que isso vai ser importante. Estudava na USP, lá na Politécnica, lá em São Paulo. E eu me formei. E eu fui fazendo teologia e trabalhando em engenharia, e por fim eu larguei a engenharia. E eu fui trabalhar numa igreja de 70 pessoas, uma igreja pequena, numa cidade de 18 mil pessoas. Tinha 15 jovens que eu tomava conta, que eu fui como pastor de jovens. Eu lembro que eu fui para São Paulo visitar um colega meu, engenheiro, e ele estava construindo o shopping Anália Franco, que é um shopping muito grande na Zona Leste. E eu vendo toda aquela estrutura, ele comandando tudo aquilo, aquele bolo de gente, aquele bolo de máquinas, e eles ganhavam como prêmio,
Por exemplo, geralmente é 13 salários que o cara ganha no Brasil. Se eles conseguissem cumprir todas as etapas, eles ganhavam o dobro, mais 13 salários. Então, com esse dinheiro, muitos engenheiros já tinham, além de um apartamento próprio, 2 carros, tinham um apartamento na praia, tinham um padrão de vida muito alto. Quando eu voltei para minha cidade, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Como é que eu estaria se eu tivesse continuado como engenheiro, né? Porque àquela altura eu não tinha nada, meu carro estava ficando velho, eu não ganhava um dinheiro bem pouco. Aliás, naquela época, quando eu decidi ser pastor, a pessoa tinha que estar disposta a ganhar pouco, a não ter casa própria, carro próprio. E eu até dizia para minha namorada, falava para ela, que a minha esposa hoje, falava para ela, não pense que você está casando com um engenheiro, que eu vou ser pastor. E talvez nós não vamos ter casa, carro, e se precisar morar em casa de chão batido de terra, nós vamos ter que morar. Então eu tomei uma decisão, eu não vou ser engenheiro, eu vou queimar a minha vida servindo a Deus. E aí eu falei para aqueles jovens, tem pessoas que são chamadas, tem um chamado claro, e tem pessoas como eu, que nunca tiveram um chamado claro, mas decidiram queimar a sua vida servindo a Deus. Eu quero fazer esse desafio aqui. Se há algum jovem, algum casal que se sente desafiado e quer ser um missionário, quer ser um pastor, gostaria de desafiar você. Tem algum jovem, algum casal que quer? Vem à frente. Amém. Só vou aguardar mais um pouquinho, porque eu sei que é um momento de muita luta. Mas quem quiser, vem aqui à frente. Quem sente esse chamado, pode sair e vir aqui à frente, em nome de Jesus. Mais alguém? Queria que vocês que estão aqui na frente começassem a orar agora, colocando a sua vida no altar de Deus, derramando seu coração diante de Deus. Se alguns irmãos conhecem esses irmãos, quiserem vir aqui orar por eles, sai do seu lugar, vem aqui. Gostaria que vocês pudessem vir aqui, os líderes da igreja pudessem vir aqui orar por essas pessoas. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, Jesus. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Senhor nosso Deus, nós colocamos nessa noite no Teu altar essas vidas preciosas, esses jovens que estão aqui diante de Ti, diante do Teu corpo, Senhor, se apresentando, que eles estão tomando uma decisão nesse momento, de servir a Ti, tempo integral, que eles desejam ser um missionário, pastor, um servo Teu, Senhor, Deus, de tempo integral. Faz uma obra nas vidas deles, que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que eles sejam revestidos e marcados nessa noite de uma forma especial, Senhor, e que algo na vida deles possa mudar a partir de hoje, que eles se desprendam das coisas desse mundo, que eles abram mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos, para realizar os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus desejos a partir de hoje, Senhor. Faz uma obra especial na vida dos Teus filhos, Senhor.
que eles sejam preparados, coloquem homens e mulheres de Deus que possam orientá-los nessa caminhada, para que eles sejam preparados, Senhor, por Ti, Deus. Nós colocamos no Teu altar essas vidas, Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero dar uma palavra para vocês, viu? Fica aqui na frente. Em primeiro lugar, não é para vocês pedirem dispensa de emprego, de trancar a matrícula da faculdade, mas muitas vezes Deus vai usar alguma profissão, vai preparar vocês de uma maneira diferente do que vocês esperam. Por muitos anos as pessoas disseram, Marçal não sabe o que quer, porque eu estava perdido mesmo. Mas uma coisa eu tinha no meu coração, eu quero servir a Deus. E eu demorei muito até encontrar e entender exatamente aonde eu iria. Tentei ir para Moçambique. Fui entrevistado por um funcionário da África lá de Moçambique, mas não deu certo. Então, a gente não sabe os caminhos de Deus, mas Deus vai preparar, e vocês conversem com seus líderes, seus pastores, que eles vão estar orando e ajudando vocês nessa caminhada. Que Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus.